Mas afinal, o que é ESG então, só para todo mundo ficar né, com o mesmo conceito, no mesmo ponto? ESG é uma sigla, né, em inglês para responsabilidade, para impacto, para políticas ambientais, né? Então o E de environmental, a gente tem o social e a gente também tem governança, né? Esses três pilares surgiram como uma metodologia de analisar investimentos, né, no final dos anos 90. Isso virou, né, uma tendência de negócios no geral, marketing, uma tendência, né, de endomarketing, né, de comunidade dentro da empresa, e voltou a ser, para mais de 80% dos investidores hoje, um dos principais critérios de avaliação de investimento. Então, ele voltou à origem, mas hoje as políticas de ESG de empresas substituíram muito o que a gente falava há poucos anos atrás em responsabilidade social corporativa e termos afins. Ela abarca mais coisas, né, principalmente nesse ponto de governança. E quando a gente fala, né, em ESG, a gente está falando primeiramente de propósito, né? Números que comprovam o impacto que ESG traz, né, em performance, né, performance financeira, performance de time, credibilidade, né, que muitas das crises são solucionadas ou seriam, né, evitadas por credibilidade das empresas, por negócios serem passarem uma ideia para o público muito mais concisa, muito mais real daqueles problemas. Engajamento, né, hoje empresas gastam, né, mais ou menos 30% do seu tempo, hora homem, para criar conteúdo, criar engajamento, e mais de 70% do conteúdo para clientes, né, no mundo todo é considerado irrelevante. Então, aqui tem um engajamento muito mais importante do que, né, conceitos tradicionais. E também lealdade, todos os índices de reter clientes, de evitar churn, né, saída de clientes, entrada, é muito relevante o trabalho de ESG para isso hoje. O importante aqui é entender hoje, e aí a gente vai trazer cases, números e também oportunidades para pequenas empresas, de novo no varejo, que impacto ESG realmente cria diferencial competitivo, cria vantagem competitiva. Hoje, como a gente mostrou e como a gente vai mostrar, é um diferencial de performance. E um dos cases mais conhecidos é o da Lego, né? A Lego vendeu todas as operações de fábrica, né? Ela vendeu literalmente, mantendo a marca, obviamente, né, as operações de varejo, mas ela ficou com a marca para tudo que não é o brinquedo dela, né? A empresa original opera tudo que não é mais o brinquedo, né? E ela se transformou uma marca de valor único, sem ativos, né, ativos físicos, com o valor mais alto do mundo. E o case deles, né, eles vêm da Dinamarca, um país que investe muito em ESG como lei, né? Eles venderam para a China, Dubai e alguns países, né, Estados Unidos e Inglaterra, os ativos, e, né, só obrigaram as empresas que compraram a manter, né, as suas políticas de ESG, e isso catapultou o valor e a lembrança de cultura. Importante entender que no ESG a gente tem o conceito de economia de baixo carbono, que é um modelo econômico mais macro que o mundo está se encaminhando, e não é só ligado ao ambiental ou ao carbono em si, mas é todo o ESG, toda a preocupação com negócios, a preocupação com o todo. Isso se resumiu, talvez porque, né, o carbono seja talvez a parte que as pessoas mais reconhecem de impacto ambiental. A economia de baixo carbono virou o sinônimo de uma economia e modelos de negócios todos voltados para esse. Então, né, como a convite aqui do Connector, a ideia era trazer oportunidades. Eu vou passar algumas oportunidades, alguns números e alguns cases bem legais, e depois no final vou explicar o que a gente está fazendo em Repenso para ajudar pequenas empresas, não só do varejo, mas também de basicamente todas as áreas, e crescendo. Então, comportamento de compra, né? A gente tem alguns números bem relevantes, né? Hoje, para a grande maioria, né, dos clientes, a imensa maioria dos clientes, ser transparente, né, ter essas políticas de forma aberta é uma responsabilidade, é obrigatório para empresas. E 67%, aquele índice que eu estava falando de desprezo de informação, né, e de conteúdo gerado por empresas, as pessoas hoje divulgam de forma muito mais incisiva, e às vezes a gente nem nota que muitas das ações de ESG são empacotadas
não como uma propaganda, mas como uma ação, né, de ativação. Às vezes nem aparece a marca em si e ela fica lembrada depois. Então esse é um índice muito importante que economiza muito investimento no longo prazo. A gente também tem um índice que aí para o varejo é sempre o mais importante, obviamente, que é um diferencial competitivo grande, né? Então, eu sempre dou o exemplo da garrafa de plástico, que está todo mundo aqui com uma na mão. Ela custa nem centavos para uma empresa fazer, ela substitui uma garrafa mais grossa e gera um valor agregado muito acima daqueles centavos. Então, hoje os clientes aceitam pagar até 10% mais por serviços de soluções sustentáveis, e isso tem um retorno direto para a empresa, não é só um valor né, intangível. E a gente tem hoje um fenômeno, né, em pesquisas feitas esse ano, desde o ano passado e publicadas esse ano, que não só mais basta a preocupação com o todo. Hoje as pessoas já têm como obrigação, os consumidores já têm como obrigação, né, eu ter essa preocupação global, mas que o global também influencia em mim, né? Então a personalização que a gente vê em todos os lugares de varejo, realidade aumentada, tudo isso, a parte pessoal tem que ser sempre muito abarcada e cada vez mais. Então o todo já é uma obrigação e então quem está começando a olhar para isso, principalmente em grandes negócios, já está atrasado. E um dos pontos bem importantes, aí já colocando comportamento de compra, às vezes ele está fora da realidade da empresa, né? O Brasil, né, que é o país mais biodiverso do mundo, mostra que no Brasil, é uma pesquisa global, mas no Brasil, 89% das pessoas diz que tem uma sensação boa ao comprar, né, produtos que respeitam a biodiversidade, e 89%, e esse é um número muito relevante para o varejo, a compra é um impacto pessoal no mundo para aquela pessoa. As pessoas consideram que estão fazendo e se comprometendo com algo muito maior do que a compra daquele produto. Então, às vezes pensar a biodiversidade que a gente parece que está no meio da Amazônia, empresas hoje sabem que ela tem que estar no dia a dia dos seus negócios, né? Mesmo, de novo, não sendo necessariamente uma empresa de cosméticos, por exemplo, a farmacêutica, que é o clássico aqui, né, de biodiversidade. Então, as grandes empresas hoje se preocupam em trabalhar a sua cadeia, né, e obviamente no varejo isso não é diferente. Então, gerar valor para a cadeia e ações hoje não só coloca, né, a parte de comportamento de compra quando a gente está pensando no B2C, ali no cliente final, no ponto de venda, mas também é um grande diferencial já em licitações públicas. Então, micro e pequenas empresas têm, por lei, né, vantagem competitiva no Brasil, eles podem cobrir ofertas em licitações públicas, e algumas licitações já estaduais até federais já dão outro benefício, um benefício a mais para quem tem, né, quem tem um inventário de emissões ou políticas ESG formalizadas, né? E também, né, então, na cadeia de compra para grandes empresas, eu tenho muito diferencial competitivo quando eu estou lidando com grandes empresas, então fornecedores do varejo, isso é uma realidade muito, muito importante, e também, né, de forma formalizado para licitações públicas. Aí. Então, pensar também, né, dentro e fora do ponto de venda físico. Né? Quando a gente está falando de ponto de venda físico, obviamente, essa Icon todo mundo conhece, né, uma empresa do Grupo Renner. A gente fez, né, com uma das nossas empresas, a compensação das emissões do que seria o mês da Black Friday, de novembro de 2021, e eles estenderam a ação até abril de 2022, né, ou 2022, 2023, né, compensando as emissões das entregas do e-commerce, né? Então, foi um recorde de acessos ao blog, esses artigos aqui, né, e mostrou que tinha um tráfego para o conteúdo feito que jamais tinha sido visto. Então, uma ação ambiental, né, compensar as emissões do e-commerce, né, fazer a entrega carbono neutro, levou gente para todos os veículos, como a moda em si sozinha não leva, num caso como o da Yukon. Um case legal também de ativação de ponto de venda físico, a Lava é uma startup australiana e está desenvolvendo uma evolução do QR Code, né, e colocando experiência e começando por ESG, para o cliente saber, né, ficar medindo as suas ações por onde passa, né, então escaneando no ponto de venda, ou prévio no ponto de venda, e quando chegar em casa eles geram novas ativações. Isso, né, dá uma lembrança de marca que não fica só no ponto de venda, né? Então, lojistas podem saber
podem acompanhar todo o trajeto daquele produto no mundo que antes era impossível em escala, né? Então, tem muita ação hoje e esse dia foi escolhido para começar a comunicar isso para essa startup. E trabalhar a cadeia de valor também é uma possibilidade para pequenas empresas. Desculpa, só que tá... Então, a McKinsey hoje considera que o principal diferencial competitivo, né, na economia de baixo carbono é quem trabalha, quem traz valor e ação para a cadeia, né, de valor. Cadeia de valor, né, fornecedores, pontos de venda, etc. Então, muitas grandes marcas não só se preocupam em aparecer no ponto de venda do cliente, o trade marketing aqui hoje é um dos principais ativos para a cadeia de valor, e fornecedores, trabalhar fornecedores também hoje é uma prioridade. E quando a gente vai falar em engajar, e principalmente para o público geral, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, viraram a principal bandeira, o principal ilustrador, né, desse tipo de impacto. Então são 17 objetivos traçados pela ONU, governos e sociedade civil, que devem ser defendidos por todos os negócios, por todas as pessoas, por todas as ações, para a gente ter um futuro realmente sustentável, né, que a economia permaneça ativa no longo prazo. Então hoje vocês vão ver várias empresas que não só se categorizam dentro das ODS que impactam, ou dos ODS que impactam, mas também produtos e serviços desenvolvidos em volta, né, campanhas especiais desenvolvidas em volta disso. Então, um case conhecido da Samsung, né, que quando tu coloca para carregar os celulares Android da Samsung, hoje tem uma possibilidade de fazer doações para as empresas por ficar aparecendo na tela propagandas relacionadas e cases de marcas relacionadas às ODS, e também ficou conhecido pelo público em campanhas publicitárias como do pessoal do Porta dos Fundos, que fez um vídeo para cada ODS explicando de uma forma dentro dos vídeos normais deles, fez vídeos como se fossem vídeos normais do Porta dos Fundos para popularizar o conceito. Então a Globo também fez engajamento em torno disso. Então hoje é conhecido pelos clientes aquele quadro que a gente estava falando, né? A Deloitte diz que a segunda principal estratégia competitiva hoje de engajamento é ressaltar, né, as políticas ESG, o impacto socioambiental. Então isso, para quem tem, como no varejo, está sempre na cara do cliente, é o ponto de contato mais importante. Não só a empresa, a pequena loja, por exemplo, a média loja, a empresa de varejo, mas também buscar as grandes empresas para fazer ações conjuntas, né? E esse é um caso até de um cliente nosso, do líder climático do movimento Repensa, a Novartis, está escolhendo fazer isso com fornecedores, né? Eles estão comprando anuidades do movimento que eu vou explicar depois, e vão depois continuar para os pontos de venda de farmácia e também médicos, que eles consideram pontos de venda, obviamente, são os principais influenciadores, né, para medicamentos. A Novartis é o segundo maior grupo farmacêutico do mundo e está trabalhando nisso. E também a Copel Volt, que é, né, um programa de inovação da Copel, é a Companhia Paranaense de Energia. Eles estão, né, a gente entrou lá e eles estão dando 100 unidades do movimento Repenso para os clientes de geração distribuída. E eu coloquei isso aqui não só, obviamente, para mostrar um exemplo de ação, mas um dos principais ativos ESG hoje para pequenas marcas, está se popularizando cada vez mais, né, uma forma fácil de mostrar esse impacto é a compra de energia, né, renovável. Hoje, na verdade, há pouco tempo atrás, exatamente 2 anos atrás, era impossível um pequeno negócio comprar energia no Mercado Livre. Hoje tem geração distribuída, que é um contrato direto de compra de um grande ativo, uma redução de custos, ou eu mesmo gerar minha própria energia no meu telhado, por exemplo, com painel solar, que é algo que ficou famoso hoje, é um grande ativo ESG, né? Não só de eficiência de negócio, obviamente, preço, mas de impacto, né? Podendo mostrar isso e levar ao alcance de todos. Então, mostrei algumas alternativas, alguns números e cases por cada um dos pilares de ESG. Então, um número relevante que hoje, né, a crise climática é considerado o maior desafio para consumidores de geração Z e millennials, que são a maior base de consumo do mundo, né, é sempre importante lembrar. Então, é a crise que, né, todo mundo olha, que todo mundo abarca. Então, o lado ambiental, né, a parte de clima, a parte de mudanças climáticas, virou, né, talvez a bandeira a ser levantada de forma mais significativa. A gente tem o case da Natura, que é uma empresa gigantesca, então não serve exatamente como case para pequenas empresas, mas a Natura trabalha com as pequenas empresas da cadeia hoje
para, né, transformar toda a operação em carbono neutro, né? Eles têm compromisso de transformar em carbono negativo e depois carbono zero até 2050. O Banco Inter lançou, né, o Vida Sustentável, que a gente está lá dentro com uma calculadora de emissões para pessoas físicas, mas vendo o sucesso do lançamento, eles também estão fazendo para pequenos negócios um modelo parecido com o Vida Sustentável, que é para os clientes pessoas físicas, vão lançar serviços, né, destinados exclusivamente a pequenos negócios dentro do aplicativo do banco. Inclusive algumas linhas de microcrédito, por exemplo, para troca de equipamentos, né, no ponto de venda, para troca, né, para ações de sustentabilidade. Então, bancos hoje começam a olhar como ajudar as pequenas empresas a fazer isso, também como uma obrigação hoje, que até ano que vem vai ser uma obrigação legal, de deixar o portfólio de bancos mais verdes, né? Então, vocês vão ver cada vez mais linhas de crédito com condições muito melhores surgindo em bancos para ações sustentáveis. Um case de uma empresa pequena, né, que era a Perro Libre, que era uma cervejaria que tinha aqui em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, e em Pinheiros, em São Paulo, na sede. A Orma, que, né, o nome anterior de uma das nossas empresas do grupo, a gente fez uma ação levando todos os nossos clientes corporativos para o bar em São Paulo, né, fez o chamado Climate Night, que é um evento, enfim, falando sobre mudanças climáticas e com grandes empresas levando pequenos negócios para rodadas de negócio, de negociação em si. E também a gente lançou uma cerveja de propósito, né? Então 15% daquela cerveja da venda daquela cerveja tinha um valor revertido, né, para ações socioambientais. Então, uma maneira de colocar isso no negócio, né, botar nos seus produtos e ações de forma muito barata, muito acessível, esse tipo de ação sem ter um budget gigante de marketing, né? Então, é um case de uma cervejaria que levou isso adiante de uma forma bem significativa. Outro case legal do varejo é a Oriba, que, né, é uma loja de São Paulo, tem o e-commerce, tem algumas lojas agora, mas até ano passado era uma pequena empresa na questão de faturamento, inclusive também, não sei se continua, mas eles fizeram uma ação, né, ao invés de só fazer projetos ambientais que ficam fora do alcance do público, eles traçaram, né, a cada peça de roupa comprada, um kit escolar era doado junto à Unicef para instituições, né? Então estava embutido na margem deles, obviamente, e eles fizeram uma ação que ganhou o mundo, tem conferências da ONU, lugares que não podem nem ser patrocinados, com uma ação super barata que foi colocado, né, dentro da margem de produto deles. Então ficou um case global e a Oriba ganhou os prêmios e se alavancou por isso. Então ela tem um marketing espontâneo muito maior do que a ação deles, né? E outro case legal, né, que está misturado em indústria e varejo, é o da Cuba, que é uma marca, né, de equipamentos de som, principalmente headphones, né? E é uma marca brasileira e eles fizeram um conceito onde eu posso trocar todas as peças do meu fone. Então, sabe quando a gente compra um fone e arrebenta o fio, ou eu compro um fone a borracha, que a espuma começa a soltar, e eu tenho que comprar um fone novo, via de regra? Eles lançaram no mercado como uma ação de sustentabilidade. E, obviamente, uma estratégia de produtos importante, porque aquele cliente é fidelizado. Às vezes eu tive meu fone estragado, não vou querer comprar daquela marca de novo. Eles fizeram um sistema onde eu troco só a peça, né, que está estragada, e aí, com isso eles ganharam um veio de sustentabilidade e de sustentabilidade financeira para eles, porque é atração né, lealdade de clientes posta em prática aqui. O lado social tem cases bem legais também. Então, hoje, né, a eCulture e o pessoal da Egalité, que é uma empresa aqui de Porto Alegre de equipamento de seleção de PCDs para o mercado, né, eles fizeram uma pesquisa e 87% dos gestores hoje afirmam, né, que diversidade, times diversos, incluindo que defendem causas diferentes ou de origens diferentes, países inclusive diferentes, trazem, né, uma tomada de decisão muito melhor. Então, uma eficiência de negócios muito maior. Um case ficou bem conhecido aí no varejo, de uma gigante marca, obviamente, é o do Walmart, que começou com a função dos greeters, lá, aquele pessoal que estava recepcionando os clientes no ponto de venda, nas lojas do Walmart. Eles começaram a trocar, né, esses colaboradores por totens, depois começaram um processo de inclusão, né, de idosos, né, para fazerem esse papel dentro da empresa. E com a pandemia essa função acabou, a não ser os PCDs, né, pessoas com deficiência, que continuam, são os únicos. Teve uma campanha gigantesca para manutenção dos PCDs dentro das lojas. Então foi uma ação que o Walmart fez, e só no mês que começou a ação foram 3 milhões
de assinaturas no abaixo-assinado do site, né, para manter os PCDs lá. E a Egalité, a mesma empresa que eu falei lá, eles fizeram um estudo que na saída, o número de desligamentos de funcionários na Walmart no mundo, não só com essa função, nos PCDs é menos da metade do desligamento de funcionários, né, sem deficiência, né, de pessoas que não têm deficiência. Então ali o engajamento, a dedicação desses colaboradores foi aferida pelo próprio Walmart como muito maior do que os funcionários, né, que não têm deficiência. E outro case legal para pequenas empresas, e nesse caso para microempresas normalmente, vocês devem lembrar um cachorro que foi, né, foi maltratado, morto por um funcionário de segurança, né, do Carrefour, e deu um boom gigantesco, mais um case onde ESG mostra que credibilidade não é só uma coisa para o papel, né? Então, são 50 e poucas cervejarias no Brasil se juntaram para fazer uma linha de produtos por 6 meses com manchinha, né? Essa aquarela foi feita por um tatuador bem famoso no Brasil, e várias cervejarias do Brasil todo fizeram uma linha de cervejas onde, né, 10% do faturamento da venda dessas cervejas era revertido a causas de proteção animal. Então foi um engajamento gigantesco, empresas, cervejarias de todos os tamanhos, principalmente as pequenas, se juntaram numa ação também que era lançar um rótulo. Várias delas só lançaram um novo rótulo e mantiveram a mesma cerveja, mas de novo, uma ação ESG gigantesca, pegar um erro de uma gigante empresa, as pequenas empresas se alavancando em cima disso. Então, uma oportunidade muito bem aproveitada aqui e uma causa, obviamente, muito merecedora, né? E a governança, que às vezes fica esquecida, né, no ESG, quando a gente está falando de impacto, a gente normalmente vai lembrar de impacto ambiental e social, mas governança, obviamente, é o que traz resultados para os outros dois pilares, né? Então, eu colocar isso formalmente nas minhas políticas. Hoje, internamente, né, a Freakonomics fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava desperdiçando 1,7 trilhões de dólares por ano em falta de engajamento de funcionários, ficando em mídias sociais, ficando, né, não engajados, só perdurando no emprego que estão, né? E as marcas que realmente trouxeram os colaboradores para fazer parte das ações ESG tinham times 33% mais engajados, né? Então, aquela economia, né, de 1,7 trilhões vem daqui, e isso, obviamente, é muito dinheiro em qualquer economia, é PIB da maioria dos países. E aqui um case que foi feito com grandes, não só com grandes empresas, mas o primeiro case do mundo com pequenas empresas, que mediu dentro dos pilares de ESG o diferencial competitivo que cada um deles traz. Então, eles, por 10 anos, a McKinsey fez um estudo, de 2009 a 2019, com empresas de todos os portes que investem em cada um dos pilares e vendo, né, o diferencial competitivo que cada um trazia, o aumento de valor percebido na prática por quem tem lojas, né, faturamento até começando em $200 mil por ano, que é um faturamento muito baixo. Então todo mundo percebeu o aumento do valor do seu negócio depois de começar a investir em cada um dos pilares. E alguns pilares como, né, o climático, como o ambiental, que talvez seja o mais ilustrativo, né, acabam dando mais valor em médio prazo para os negócios. O muito importante de lembrar é cuidar muito para não incorrer em greenwashing, né? O que é greenwashing? É o exagero daquela ação, o exagero a gente dizer que faz uma ação ambiental, uma ação social, e na verdade não fazer nada disso, né? Ou pesar a mão. Então olhar para as ações se realmente elas são legítimas, elas são verdadeiras, porque greenwashing acaba afastando clientes. Tem vários cases no mundo todo, né, que acabam comprovando, desde selos que não tem, né, realmente aquela gestão de cadeia como era para ter. No café, o Rainforest Alliance foi um dos grandes cases hoje de estar em cafés principalmente, e viram que em Seattle, que é a principal cidade de café do mundo comercialmente, não tinha auditoria dentro daquelas empresas. Então, né, de novo, um selo que era para ser um selo de impacto acaba gerando um impacto muito, muito negativo. Então, cuidar que se a gente realmente está fazendo a coisa da forma certa, sai muito mais barato e tem muito mais impacto, na verdade. Então, falar um pouquinho aqui, né, das pequenas empresas e como a gente está ajudando, né, no movimento Repenso os pequenos negócios. Então, qual é a ideia do movimento Repenso, né? A gente trabalha com clientes, né, de gigante porte, que é normalmente quem pode fazer ação climática, né, que é desde a gestão mensural, seu impacto no clima, até como resolver ele, como ter políticas de descarbonização, como a gente chama hoje. E
uma consultoria para uma pequena empresa teria um investimento de 30 a 40 mil reais no mínimo, só para fazer um inventário de emissões, que é o calcular o meu impacto no clima. Depois disso, ainda, se eu quiser transformar ele em público, eu posso entrar no GHG Protocol, que é, né, hoje a metodologia que a ONU criou e o WRI para mensurar o impacto dos negócios no clima. Eu teria que pagar para ganhar um selo mais 16 mil reais por ano. Ou seja, uma pequena empresa nunca vai ter um budget de quase 50 mil reais para fazer um inventário de emissões. E aqui que é a nossa ideia, né? Colocar o protagonismo da economia de baixo carbono para pequenas empresas, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem mais de 17 milhões de micro e pequenas empresas registradas. Então é obviamente o maior volume na economia de empresas, como não podia não ser. Um terço do PIB movimentado exclusivamente por micro e pequenas empresas. Mais de 70% hoje da geração de empregos vem de micro e pequenas empresas. Mas quando a gente fala de perfil de impacto no clima, a gente não tem nenhum número considerável. Então a gente colocou nosso time técnico, algoritmos para calcular, e a gente chegou, né, de forma bem conservadora a 100 milhões de toneladas, né, de dióxido de carbono equivalente, ou CO2, todo mundo conhece, né, por ano sendo emitida só pelas micro e pequenas empresas. Então é um impacto econômico muito grande, um impacto climático muito grande. Por exemplo, 100 milhões de toneladas é o dobro das emissões de um país como o Peru, por exemplo. Então um país inteiro é metade das emissões que o Brasil, só as micro e pequenas empresas teriam. E não dá ferramentas para ninguém. Dizer que para elas fazerem essa parte eu tenho que ter 50 mil reais é muito investimento. Às vezes é o budget inteiro de quase qualquer área de uma pequena empresa. Então a gente criou um movimento climático, né, que ele acontece boa parte numa plataforma, mas ele tem ativações, né, como se diz hoje, omnichannel. A gente pegou e deu a figura dos protagonistas para os pequenos negócios, né, que são aqueles negócios no Brasil que faturam até 4,8 milhões de reais. Então tem realmente desde uma costureira, de uma consultora que trabalha em casa, até, né, advogado, uma startup, uma pequena construtora. Então tem uma faixa muito grande, né? 4,8 milhões de reais, a gente sabe a dificuldade de faturar isso. Então tenho empresas de muitos perfis diferentes. A gente deu a figura do protagonista e o seu de protagonista, e é o principal, né, público do nosso movimento. E a gente também trabalha com líderes climáticos, são as grandes empresas que patrocinam, né, as pequenas empresas da cadeia de valor para entrar dentro do nosso movimento. O que a gente entrega e como a gente ajudou a consolidar esses pilares de ESG para pequenos negócios. A gente criou uma plataforma onde eu dou as mesmas ferramentas que grandes empresas têm para mensurar o seu impacto, né, com consultores. A gente colocou isso numa plataforma didática, guiada por vídeo, por chat, por uma linguagem super acessível e toda automatizada. Então, não precisa ter nenhum conhecimento técnico, a gente vai ajudando a construir esse inventário de uma forma bem simples. A maioria das pessoas, das empresas, empreendedores, acabam preenchendo em poucas horas, né, o inventário. Então, é tudo baseado no GHG Protocol, que é essa medida, né, uma metodologia de mensuração, e isso é auditável por grandes empresas. A gente gera um relatório igual que grandes empresas têm aqui, com a mesma metodologia. Então, naquelas concorrências que a gente entra, eles podem ser auditados por governo e por grandes empresas da cadeia aqui. Eu também tenho uma possibilidade de compensar as emissões lá dentro, transformar o negócio em carbono neutro com um clique, como se fosse um e-commerce. A grande dificuldade para pequenos negócios é achar volume, né, de crédito de carbono e projetos legais para serem comprados em pouca quantidade, então a gente facilitou isso lá dentro. E a gente também tem uma vitrine, que é uma espécie de balcão de negócios sustentáveis que a gente colocou lá. Então todos os participantes do movimento têm uma espécie de social media interna, onde eu coloco as atividades, filtros de atividade, de localização, e tenho o perfil de impacto, né, de cada uma dessas empresas. Então mostra como é que está o inventário de emissões, quais ações elas fizeram, o que a empresa faz, e a gente tem estratégias de ponto de venda também, né, como adesivos com QR Code, para trazer para essas telas e virar um balcão de negócios sustentáveis. E a gente tem aqui também, aí, talvez a principal parte de entrega de valor em curto e médio prazo para as empresas, é uma parte de conteúdo que começa com um curso de capacitação, né, são módulos curtos para ensinar desde ciência do clima, o que são gases de efeito estufa, carbono, até eu chegar aos 4 P's do marketing e como eu aplico isso no meu negócio. Então, aqui a gente tem webinars, cursos, posts e posts prontos, inclusive de social media, para ninguém precisar ter uma agência e comunicar essa ação. A gente também, como eu disse, tem estratégias fora da plataforma, então a gente ensina a aplicar esse conteúdo e esse selo em mídias sociais, em material gráfico e no site.
Então, né, a gente tira a ação de dentro da plataforma também. E a gente tem aqui hoje, né, pro público da feira aqui, brasileira do varejo, um desconto especial na anuidade. Aqueles R$40 mil se transformou em 799 na nossa plataforma, em 12 vezes, mas a gente trouxe um cupom de desconto para quem quiser, né, entrar no movimento, acessar um quiz rápido aqui, são 3 perguntas e ganha 25% de desconto no movimento.